Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Swerdick, jornalista, e recebi o convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês um pouco dos principais temas que passaram no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. Durante o evento eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam insights, experiências e as novidades mais relevantes. Vamos conversar agora com a médica Carol Almeida, ela que é pós-graduada em obesidade e sarcopenia, diretora médica das unidades do núcleo GA, ela que atua, cuidando de pacientes com essas duas condições, com foco na melhoria na qualidade de vida e também na prevenção de doenças crônicas. E claro que a gente vai aproveitar a passagem dela aqui no Connect para conversar um pouco e esclarecer uma pergunta que muita gente tem se feito por aí, viu? Medicamentos para obesidade, risco real ou mero preconceito? E quem vai responder ela já está aqui ao meu lado para a gente começar esse bate-papo. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, é um prazer, falar e esclarecer sobre esse tema tão importante. Vamos começar respondendo então a pergunta central aqui do nosso tema, entendendo quais são as evidências aí relacionadas às medicações e também ao tratamento da obesidade. A gente tem aí as famosas canetinhas, se popularizaram assim, estão aí figurando como principal tratamento, atualizado para a obesidade. É isso mesmo? O que a gente tem aí de evidência para falar um pouquinho já nesse ponto de partida? Bom, é importante esclarecer que os últimos 10 anos para o tratamento da obesidade foram fantásticos, já que a ciência evoluiu muito. Então hoje nós temos uma literatura muito farta e muito robusta, mostrando segurança e eficácia nos tratamentos atuais. Antigamente nós tínhamos medicamentos que tinham tanto efeito rebote, como efeitos adversos mais severos, efeitos cardíacos, e inúmeros efeitos ruins, E atualmente, cada vez mais as medicações estão seguras, certo? Então, além do que nós já temos hoje, estão sendo desenvolvidos muitos outros estudos em fases avançadas, trazendo mais coisas ainda. Então, sobre as populares canetinhas, que na verdade são dispositivos de aplicação subcutâneas, se mostram os análogos do GLP-1 e da GIP, que são hormônios intestinais que ajudam nessa questão de resistência à insulina e na melhoria do apetite, no retardo do esvaziamento gástrico. Essas substâncias elas já são muito estudadas e muito consolidadas, não só como seguras, como ainda estamos com estudos mais avançados sobre outras doenças, como por exemplo a semaglutida vem sendo estudada para uma possível ajuda na remissão do Alzheimer. Então isso mostra não somente a segurança, como a perspectiva de novos tratamentos. Para que elas sejam bem indicadas, como é que é feita a avaliação do paciente e para que de fato se gere o resultado esperado, A gente falou aí da possibilidade com medicações mais antigas, por exemplo, do efeito rebote, do reganho de peso. Com essas medicações entram critérios mais específicos para que de fato se tenham esses resultados? Bom, qualquer medicamento, por mais simples que seja, por maior que seja o grau de segurança, ele não é isento de riscos. Então é preciso que a população compreenda. Um medicamento ser seguro não significa ser isento de riscos, significa que o seu benefício supera os riscos. E como é que esse benefício supera os riscos? Através de uma avaliação médica por um profissional qualificado, especializado nisso, um profissional que seja voltado para o estudo daquilo que se deseja resolver. Então, as medicações, elas precisam ser bem indicadas. E como é que acontece essa boa indicação? Nós precisamos fazer uma anamnese robusta, entender a dinâmica de vida daquele paciente, o histórico de doenças, para que aquilo seja prescrito com o máximo de segurança possível. E é necessário também, em muitos casos, fazer exames direcionados, porque muitas vezes as pessoas depositam nas canetinhas aspas
toda a esperança da perda de peso, quando na verdade ela tem outros fatores que levam à obesidade que também precisam ser tratados. E isso somente uma análise médica, uma consulta médica detalhada vai poder permitir. É muito importante que as pessoas sejam conscientizadas de que isso é um tratamento médico, um acompanhamento médico. Não adianta comprar, eu comprei com uma esteticista, eu comprei com a cabeleireira e usar aleatoriamente, porque como eu disse, não significa ser seguro, não significa ser isento de riscos. Ou seja, precisa de acompanhamento médico, direcionamento e principalmente, Carol, vou aproveitar para puxar contigo, que essa medicação ela encaixe como um dos pilares desse tratamento, não apenas ela deve atuar naquele paciente, como essa abordagem e principalmente, né, sempre pensando no benefício, né, para quem vai utilizar a medicação. É preciso cuidar de outras pontas também, como você já falou, o que é que precisa entrar aí nesse tratamento. Perfeito. Hoje, as pessoas depositam, né, como eu falei, toda a sua esperança num único medicamento. Mas as pessoas também esquecem que você tem um potencial de perda de massa muscular que é justamente aquilo que vai fazer com que o tratamento dure, mesmo quando houver a redução das medicações. Então, é necessário que o paciente seja conscientizado da necessidade do ajuste alimentar, e o ajuste alimentar não significa uma restrição alimentar severa. Isso já caiu por terra. Significa realmente uma readequação, uma coisa mais saudável, mas sem restrições extremas. Assim como a atividade física, que é um pilar fundamental. E quando eu falo atividade física, nós precisamos compreender que atividade física não é só academia. Existem infindáveis coisas, porque chegou muita gente no consultório e diz assim, mas eu não gosto de ir para academia. Ok, vai fazer natação. Mas eu não gosto de natação. Gente, não é possível que não haja uma coisa que pelo menos você tolere. Então, é extremamente importante a atividade física, especialmente a atividade de força, porque construindo os músculos é que nós vamos conseguir diminuir as medicações, melhorar o metabolismo e fazer com que não só haja perda de peso, como haja manutenção do peso perdido. Então, é extremamente importante. E muitas vezes também é importante um apoio psicológico, tá? Existem pessoas que, mesmo que você iniba a fome dela, tem fatores psíquicos ou até mesmo psiquiátricos de compulsão que fazem com que elas até se sintam frustradas por estarem sem apetite. Então ela fica triste porque ela está sem apetite e aí altera o humor. Por quê? Porque ela não está preparada psicologicamente para isso. Então sempre é necessário o apoio nutricional e da atividade física e muitas vezes também do psicólogo. A gente falou aí desse cuidado com a possível perda de massa magra, né? Isso já é muito bem documentado, divulgado e por isso a gente volta sempre na tecla de ter o acompanhamento médico. Quais são as orientações nesse sentido, para além da atividade física? A gente já falou como um dos pilares fundamentais para poder garantir que não se perca tanto essa massa magra. Alguma outra orientação? Como é que esse paciente é conduzido? E principalmente pensando em não ter aí essa perda. A perda de massa magra, ela é natural num processo de perda de grande quantidade de peso, certo? Então, essa perda de massa muscular, ela pode acontecer. Quando é que a gente minimiza ou mesmo deixa de tê-la? Tanto com atividade física de força, que seria musculação, crossfit, né? Algumas atividades onde a gente estimule mais a parte muscular, que não são os aeróbicos, né? Os exercícios que se chamam hoje de cardio ou de aeróbicos. E outra coisa, é extremamente necessária a suplementação para que a gente possa nutrir aquele músculo e manter ele com a qualidade boa de fibra muscular. Então, é a nutrição no sentido de alimentos, né? A gente também, a inibição excessiva do apetite, ela pode ser prejudicial nessa perda de massa, então a gente precisa deixar com que a pessoa se alimente um pouco e essa alimentação ela precisa ser controlada por um nutricionista para que a combinação, mesmo em pequena quantidade, seja suficiente para que os músculos permaneçam, assim como a suplementação em cápsulas, pó, venosa, para dar esse apoio, para evitar a perda de massa muscular.
Carol, o que faz desse tratamento das novas medicações, né, voltadas para a obesidade agora, ter aí um cunho mais sustentável para esse paciente? Mencionamos um pouquinho antes a questão do efeito rebote. E aí é sempre aquela pergunta, eu vou tomar a medicação até quando? Ou eu vou ter que ficar tomando sempre? Como é esse processo e para que de fato ele tenha esse começo, esse meio, esse fim e que ao fim, né, não haja um reganho de peso por esse paciente ou algum desajuste na parte da saúde mental ou mesmo na parte, né, daqueles hábitos, daquele novo estilo de vida que ele vem construindo no processo, né, desse tratamento. Como é que a gente pode falar a respeito disso nesse olhar de sustentabilidade mesmo, tanto do tratamento como do resultado, né? É importante saber diferenciar o que é efeito rebote do que é interrupção do tratamento. A obesidade é uma doença crônica, ou seja, ela pode ser controlada, mas não necessariamente curada em muitas pessoas. Aquelas pessoas que há muitos anos são obesas, seria uma ilusão acreditar que eu fiz um tratamento com 6 meses, perdi 40 quilos e não preciso mais tomar medicamento. Depois da vida inteira acostumado com as células de gordura inflamadas, o corpo ele vai tentar impedir a perda de peso, porque ele já está acostumado com aquelas células de gordura e o corpo fica meio assim, opa, estão tirando minha gordura, peraí, vou tentar segurar. Então, se você interrompe o tratamento, é natural que você não esteja curado e volta. E isso vale não só para a obesidade, isso vale para o diabetes, isso vale para a hipertensão. As medicações de hoje dificilmente dão o efeito rebote, que é aquela situação que acontecia com os medicamentos antigos, onde você para de utilizar e quando você para de utilizar, você tem um apetite dobrado, você tem um ganho de peso em curto período de tempo. Os medicamentos de hoje, se interrompidos de uma forma inadequada, você vai, com o tempo, o seu corpo vai mostrar que o seu metabolismo não foi modificado de forma suficiente e o peso vai voltando aos poucos. Então, isso não é um efeito rebote, é uma interrupção do tratamento. Quando a pessoa tem pressão alta, que ela interrompe o tratamento, o que acontece? A pressão volta a subir. Quando a pessoa tem diabetes, interrompe o tratamento, o diabetes volta a subir. A mesma coisa vai acontecer com o peso. Você interrompe a medicação, o peso volta. Não necessariamente como um efeito rebote. E uma das formas de evitar isso é seguir os processos adequadamente. Atingir o peso ideal, converse com seu médico. Os medicamentos eles vão ser minimizados ao máximo possível, mas não necessariamente interrompidos. Assim como nós falamos antes, a atividade física tem um papel fundamental para evitar o reganho de peso, já que o músculo ele ajuda o nosso sistema endócrino a queimar calorias e sustentar o peso. Eu queria aproveitar para a gente fechar, reforçando, né, esse cuidado e esse olhar para essa mudança, né, do estilo de vida. A gente falou muito da atividade física como algo fundamental, citamos a alimentação, temos outros elementos que podem ajudar também esse paciente a manter aí isso, principalmente pensando nessa fase pós-medicação ou de redução da medicação. O que a gente traz aqui de mensagem final, olhando para a obesidade como algo que cada vez mais está sendo estudado e que temos novidades, muitas já em estudo também, e que pode dar aí essa abordagem e esse cuidado com os pacientes, né? A principal mensagem aqui é que nós precisamos entender que os medicamentos, eles são nossos aliados. A mudança do estilo de vida, ela é necessária, ela é indispensável, mas na maioria dos casos ela se mostra ineficaz quando feita isoladamente. Então é importante compreender que foram os medicamentos que aumentaram a longevidade da humanidade. Então foram os medicamentos que trouxeram a cura de cânceres, foram os medicamentos que possibilitaram os portadores de HIV sobreviver. Hoje, antigamente havia um estigma, você olhava para a cara da pessoa e você percebia que ela estava debilitada, que ela estava sem massa muscular, e hoje mais não. Por quê? Por causa das medicações. Então, nós precisamos parar de colocar na mente das pessoas que somente a mudança do estilo de vida ela é suficiente. Não é. E isso criou uma geração de pessoas traumatizadas, já que
elas tentam perder, e a ciência, isso não é um dado meu, isso é um dado científico, inclusive a Associação de Estudos para Obesidade, a ABESO, Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, ela tem inúmeros estudos que mostram que a mudança de estilo de vida ela se faz necessária, mas ela não é suficiente para atingir o peso ideal, para atingir um peso saudável. Então nós precisamos ter a consciência do momento de pedir ajuda. Pedir ajuda é muito importante. A gente identifica os fatores que estão levando à obesidade durante a consulta para que seja alinhado o melhor tratamento. As pessoas precisam parar de resistir ao tratamento. Quando a gente tem pressão alta, a gente tem medo de ter um AVC, mas quando a gente está obeso, a gente não tem medo de ter um AVC? A gente precisa compreender que a maleficência, ela é um mito. Os tratamentos da obesidade hoje eles são seguros e aliados à mudança do estilo de vida, são necessários para que você viva mais e viva melhor. Carol, vou aproveitar essa sua fala, que eu acho fundamental, importantíssima. Você acredita que a gente precisa estigmatizar menos a obesidade, comunicar melhor sobre os tratamentos, sobre uma condição que é crônica? Te pergunto isso porque não é incomum, né? Você trouxe aí um pouco do perfil do paciente. A gente ouve, mas eu não sou obeso, eu não preciso de tratamento, eu só estou com sobrepeso. E muitas vezes já se tem ali um impacto maior, inclusive na saúde dessa pessoa. Você acha que falta essa comunicação menos estigmatizante, que a gente consiga, né, de forma mais clara, levar para a sociedade esse tipo de informação que você traz aqui? Perfeito. O discurso do é só fechar a boca e fazer dieta, ela de fato estigmatiza as pessoas. E essa é a verdadeira gordofobia. Tá? É você não dar acesso à informação e ao tratamento médico para as pessoas que precisam. Então hoje, se você, a gente utiliza muito o exemplo do câncer porque é uma coisa muito emblemática. Se a pessoa é diagnosticada com câncer, você já ouviu alguém dizer, não vá fazer o tratamento, nossa, não, ninguém diz isso. Se você tem diabetes, alguém vai dizer assim, não vai fazer o tratamento não, vai usar remédio para quê? É só mudar o estilo de vida. E a diabetes realmente é uma das doenças que precisam de mudança de estilo de vida. Então, essa comparação, onde para o obeso a gente diz assim, não, vá caminhar, vá fazer uma atividade física, isso nada mais é do que estigmatizar a obesidade como preguiça. E não é preguiça. Eu tenho pacientes que são atletas, que pedalam quilômetros por dia, que se alimentam bem, mas não conseguem perder peso. Por quê? Porque é uma doença metabólica. A obesidade é doença e quanto menos informação nós passamos, quanto mais nós criarmos medo sobre o uso de medicações, menos acesso as pessoas vão ter. Então é extremamente importante tirar esse estigma da obesidade, da preguiça, de que se resolve de uma forma com força de vontade. Não, gente, não é força de vontade. Muitas vezes as alterações metabólicas são tão severas que a pessoa vai se esforçar, não vai conseguir e pode até mesmo desenvolver uma doença mental decorrente dessa sensação de culpa. E tudo isso por causa de um estigma que tem que ser derrubado. Importantíssimo, Carol. Eu queria agradecer sua participação aqui, por separar esse tempinho de passagem no Connect para conversar com a gente, trazer tanta informação importante e esclarecendo, né, esses mitos, tirando um pouquinho desse estigma que a gente ainda tem, infelizmente, em relação à obesidade. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, é sempre muito importante desmistificar o tratamento da obesidade e, principalmente, precisamos também, enquanto profissionais de saúde, estar em eventos como o Connect para aprender cada vez mais, aprender novas visões, aprender novas vertentes e seguir adiante. Muitíssimo obrigada. É só acompanhar o canal da Singular Pharma no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para conferir tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à ciência, conhecimento humano e inovação.